Oi gente, meu nome é Lorena e hoje vamos para o resumão de Verity, da Colleen Hoover. Eu confesso que eu tava super ansiosa pra fazer esse vídeo. Já tem vídeo com um spoiler aqui da minha opinião, mas no resumão vocês sabem que eu conto a história toda. Estão saindo as primeiras cenas da adaptação, zum, já cresce, a gente já tem o elenco escolhido também, então chegou o momento, bora de resumão de Verity. Ouço o barulho do crânio se quebrando antes mesmo de o sangue respingar em mim. Sim, essa é a primeiríssima linha do livro e também a da gravação da cena que já saiu. Essa mulher tá esperando para atravessar a rua quando um homem atravessa antes do sinal fechar e é atropelado por um caminhão. Ela se afasta da cena porque o homem obviamente tá morto e né, o choque, ela fala que ela tá com uma blusa branca e agora a blusa tá toda suja de sangue, então ela tá meio que catatônica, pensando que ali em Manhattan esse tipo de cena é quase que comum e que se fosse na cidade dela a reação das pessoas ia ser diferente, né? Iam ficar pra ajudar e tal, mas ali o povo só seguiu a vida. Enfim, ela tá devaneando. E aí, no meio da confusão, quando ela tá se afastando, um homem se aproxima e pergunta se ela tá machucada. E aí ela responde que não, que aquele sangue não é dela. E quando ela fala isso, é que ela se dá conta de que é muito sangue. Porque, tipo assim, até o homem tá perguntando e ela não viu que era tanto. E aí ali ela começa a se sentir meio tonta, assim. Aí o homem fala, ó, tem um banheiro ali, vamos ali, tal, pra você se limpar. E ele vai levando ela pra lá. E aí eles entram em uma cafeteria, vão pro banheiro, ele fica lá ajudando ela a se limpar, pega papel, toalha e tal, ela tira a blusa, se lava na pia, enfim. E esse homem, ele tava vestindo um paletó e uma camisa branca que ele tira e dá pra ela vestir. Como ele é muito alto e tal, o primeiro pensamento que ela tem é que ela vai ficar ridícula usando aquela camisa que tá muito grande nela, e ela tá indo pra uma reunião ainda por cima, como se não bastasse, mas ela não tem muito o que fazer porque a blusa dela realmente não teve salvação de tanto sangue. E o homem pergunta, né, se ela tá realmente bem, que ela parece em estado de choque, e ela também acaba se perguntando se ela tá bem, e ela também acaba perguntando pra ele, ai, você tá bem? Fica aquela conversa ali, né, casualidades, e aí ele responde tranquilamente que ele já viu coisas piores, então ele tá muito bem, tipo assim. Aí ela fica meio que, né, assim, com a resposta, aí ela pergunta, mas por que você já viu coisa pior? Você é médico e tal? Aí ele fala que não, que ele trabalha no mercado imobiliário, e é importante dizer que nessas poucas páginas ela já percebeu o quanto ele é lindo, eles já trocaram um olhar, assim, né, aquele olhar. E ela já identificou nele uma semelhança que ela tirou da cabeça dela, que ela pensa, ah, ele é igual a mim, tentando ser invisível nessa cidade imensa. Enfim, o nome dessa mulher é Lowen e o nome do homem é Jeremy. E aí ela insiste em saber por que ele já viu coisas piores e aí ele acaba respondendo que há alguns meses ele resgatou o corpo da filha dele de 8 anos de dentro do lago. E aí a Lowen diz, ai que pena, semana passada minha mãe também morreu de câncer. Enfim, eles compartilham ali essas informações e aí ele diz que ele precisa ir para uma reunião, ela agradece e aí tá, ele acaba indo embora. Aí nisso ela percebe que ele tá com uma aliança. Ah, então tá. Ela vai, pega um café, volta pra cena do acidente, aí ela vê que já chegou uma ambulância e tal. E aí ela precisa estar em uma reunião ali dali a poucos minutos com um tal de Corey e uma editora que se chama Pantene Press. Essa foi uma reunião que foi marcada com ela na noite anterior. Há meses que ela nem falava com esse tal de Corey. Eles tiveram uma coisinha, ele era o editor dela, inclusive, mas ele acabou mandando um e-mail bem rápido, nem perguntou da mãe dela, que tava doente há um tempo, enfim. Aqui a gente descobre que a Lowen ela tem sonambulismo, e como o livro é escrito em primeira pessoa, a gente tá muito dentro dos pensamentos dela. E aí aqui também ela começa a lembrar da mãe, começa a se lembrar da infância, que ela era mantida longe das outras crianças, e aí por isso ela também se sente muito solitária mesmo agora, porque tinha meses que ela cuidava da mãe dela e ela não via muita gente, inclusive esse tal de Corey. Tudo isso ela tá pensando enquanto ela tá a caminho dessa reunião e ela chega a essa conclusão porque tinha muito tempo que ela não via o editor e aí do nada ele marcou essa reunião com ela. Aí ela chega nessa editora e aí ela tá se arrumando no espelho do elevador e aí alguém fala assim com ela, nossa, que camisa bonita. E é quem? Ele mesmo, o Jeremy, que ajudou ela há pouco dentro do banheiro. E aí ela fica tipo, esse cara tá me seguindo, né? Não é possível. E aí ele fala com ela que tem uma reunião no 14º andar e ela, olha, eu também. Colin, né, gente? A gente sabe que a gata gosta de coincidências. Aí a Lowen pensa assim, só falta a gente tá indo pra mesma reunião, quer ver? E aí no elevador ela pergunta se ele é escritor e aí ele fala, eu não sou não, mas a minha mulher é. E aí ele dá um Google no nome dela e fala assim, ah, você é escritora então que eu tô indo encontrar 9h30. Aí ela fica assim,
nossa, não é possível, né? Tá, mas aí nesse momento ela sai do elevador e aí antes da reunião começar, ela encontra esse tal de Corey, fala que a mãe dela morreu, que ela tá zerada de grana, que ela usou tudo que ela tinha na doença da mãe. E aí ela também sem paciência e fala assim, nossa, por que você não mandou logo um e-mail com a proposta, né? Faz eu vir até aqui, uma reunião de última hora. E aí ele fala que as pessoas que iam negociar esse trabalho queriam que fosse pessoalmente. Só que a Lois nem tava mais com essa editora. Então, tipo assim, tá tudo muito estranho. Os livros dela nem estão vendendo direito. Quando começa a reunião, a Lois descobre que o Jeremy não só vai estar na reunião, como ele também é o cliente. E aí tem um advogado ali e a editora dessa agência. E aí o Jeremy finge que eles não tiveram nenhuma interação, se cumprimentam ali. Aí a editora fala, olha, é o seguinte, a gente tem uma série aqui que a gente publica, a nossa série mais famosa, só que a autora tá impossibilitada de terminar o contrato por questões médicas e a gente tá atrás de alguém com experiência no gênero para escrever os livros restantes. E o nome dessa editora é a Verity Crawford. A Lois quase engasga porque a Verity é muito famosa, tipo, muito famosa mesmo ali no mundo editorial. E aí a Lois liga os pontos, ela pensa, ah, então o Jeremy é o marido da Verity. E a editora vai contratar alguém, a Lois, no caso, se ela aceitar, pra terminar de escrever, divulgar tudo que tem direito. E a Lois, coitada, que não tava nem acostumada com isso, porque ela era uma autora bem menor, nunca tinha feito turnê, nada disso. Ela era bem tímida. Só que o adiantamento era de $75 mil por livro. Só que nessa hora, a Lois estava pronta para recusar, porque assim, ela não se achava capaz de ser coautora de um fenômeno literário desse naipe. E aí o Corey, que é o agente, ele já fica louquíssimo, né? Porque como agente ele tem uma porcentagem. Mas aí a Lois tá muito insegura, fala que não, muito obrigada pela oportunidade, tal, não quero. Ela levanta assim, tá indo embora, o Jeremy pede para conversar com ela a sós. Ele fala, ah, eu sei, né, muita coisa para você assimilar, pensa direitinho. E aí ela pergunta, mas o que aconteceu com a Verity? E aí ele fala que ela sofreu um acidente de carro. A Lois fica, nossa, triste, né, e tal, mas realmente não quero. Aí o Jeremy fala com ela, ó, foi a própria Verity que te escolheu. Ela achava que você ia ser o próximo fenômeno da escrita e a escrita de vocês é muito parecida. E aí aqui, durante essa conversa, o Jeremy puxa um assunto que meio que aproxima os dois. Fala que eles são pessoas com tendências a se aproximar de tragédias, que a Verity achava a mesma coisa, porque as duas filhas dele morreram. Lá no banheiro ele tinha falado que era uma filha só. Agora ele já fala que duas filhas deles morreram. As meninas eram gêmeas. A Chastity morreu 6 meses antes da Harper. E aí eles ficam tendo esse papo bem tranquilo do tanto de tragédia que os dois já passaram na vida deles e que já viram os outros passando. Aí o Jeremy fala, olha, você pode pedir até $500 mil. O advogado tá jogando a proposta pra baixo, mas fala pro seu agente que é pra ele pedir mais dinheiro. E digo mais, já que você tá insegura, fala que você não quer seu nome envolvido, que você quer escrever como pseudônimo, que você não vai fazer turnê de divulgação, já que você não gosta, que você não vai dar entrevista. Enfim, dá seus termos que eles vão concordar com o que você quiser, porque a gente tá desesperado. E ele ainda fala assim, vai ser ótimo, você vai passar um tempo no escritório da Verity, porque ela tem muito rascunho, muito manuscrito, seria muita coisa pra gente trazer pra cá, mas aí você pode ficar lá o tempo que você quiser na nossa casa, você não vai ter gasto com nada, e é só vantagens. E aí com isso ele sai e vai embora. O que acontece? Ela acaba topando, né? Já que, inclusive, ela tinha recebido ordem de despejo da casa dela. Então, assim, tudo dando certo. Aí ela aceita ir pra casa do Jeremy e ficar uns 3 dias lá olhando o material da Verity antes de começar a escrever de fato. Porque eram mais de 10 anos de anotações que tinham e ela precisava pegar tudo, né? Se inteirar do que estava acontecendo. Só que o próprio agente dela fica meio assim, tipo, Lois, será que tá legal você ficar na casa, assim, desse cara que nem te conhece direito? Você não tá achando suspeito? O cara perdeu 2 filhas, a esposa se acidentou e agora você vai ficar na casa com esse mesmo cara. Aí ela fala, não, tá tudo tranquilo, eu sou escritora de suspense, eu já pensei nisso tudo, eu já pesquisei sobre a vida dele. Tá tudo em ordem, eles nem estavam na cena quando as meninas morreram, a Verity, o acidente dela, ela bateu o carro na árvore, provavelmente ela estava tentando se matar por conta de tristeza da morte das filhas, enfim, então tá. A Lois pega o carrinho dela e vai lá, então, pra casa da Verity, que fica a 6 horas de distância, e nesse caminho ela vai ouvindo o audiobook do livro da série pra ela ir se ambientando. E ela nunca tinha lido, né? Ela teve crises existenciais no meio do caminho, porque não ia conseguir escrever, enfim, tava super insegura. Quando ela chega na casa dos Crawford, é uma mansão de $3 milhões, isolada,
de pedra escura, com um lado assim todo coberto de era, tem um portão imenso, enfim, totalmente sombria, e tem um lago gigante na frente da casa. A parte da grama assim também é gigante, tem vista para as montanhas. E aí nisso ela estaciona o carro e ela deixou o celular no banco do carona. E aí ela vai pegar o celular para avisar o Corey que ela chegou. Aí ela vira assim para pegar o celular, quando ela volta, do nada tem uma criança parada do lado da janela. Aí ela leva um susto, nós leitores também. Aí quando o coração dela volta a bater normalmente, ela se lembra que aquele deve ser o terceiro filho do casal. Ela tenta conversar ali com o menininho, mas ele é bem silencioso, aí ele sai andando pra dentro da casa. Ela vai atrás, né, é tudo bem silencioso, o Jeremy vem receber ela normalmente, oferece ali uma coisa pra ela beber e tal. E ele vai apresentando a casa pra ela, e ele fala, olha, você vai ficar no quarto principal, que era o nosso quarto, porque ele fica mais perto do escritório. E depois do acidente, a gente fica mais no segundo andar. Aí ela pensa, quê? Tipo, eu nem pretendo ficar aqui, eu vou olhar os papéis e aí depois eu vou embora. E ele fala, olha, é muita coisa, eu acho que se você passar uns 2 dias aqui, é melhor do que você ficar indo e voltando, que a viagem é muito longa. E a Loen tá achando a casa meio estranha, tá toda arrepiada ali, né, com esse papo de ficar no antigo quarto deles. Ela até vai, assim, no antigo quarto deles e a cabeceira da cama tá toda mordida. Ela acha muito estranho. Pra piorar, a porta do quarto não tem chave. E aí o Jeremy fala que vai arrumar e tal. E ele pergunta se a Loen já escolheu um pseudônimo, porque antes de apresentá-la pra enfermeira da Verity, que está lá em cima no segundo andar, e da própria Verity, ele prefere que seja já com esse pseudônimo, né, com esse nome falso, porque aí vai que vaza e tal, desse negócio de escrever o livro. E aí eles escolhem rapidamente o pseudônimo, que vai ser Laura Chase. Loen, então, vai se chamar Laura Chase ali dentro daquela casa. Então tá, bora conhecer a Verity. Ela fica ali no segundo andar, tem um elevador para cadeira de rodas. No corredor tem o quarto do Creel, que é esse filhinho deles, o quarto do Jeremy e o quarto da Verity, no segundo andar. Quando os dois entram no quarto, tem uma enfermeira, o menininho tá deitado na cama do lado da mãe brincando no iPad, mas a Verity, coitada, ela tá vegetando. O olho dela pisca de vez em quando, mas ela assim, ela parece não se dar conta de nada ao redor dela. A Loen fica assim, meu Deus, que coisa trágica, né? Tipo, aí ela fala um pouco com a enfermeira e tal, a enfermeira que chama April, ela fala que a Verity já tomou os remédios, enfim, atualiza ali o Jeremy rapidinho, e aí ela fala com a Loen assim, nossa, eu achei que você fosse mais velha, com um tom assim, meio que de acusação, né? Tá, ela vai embora, o Jeremy brinca um pouco ali com o filho. Quando eles descem, a Loen vai conhecer o escritório da Verity, que é onde ela vai passar a maior parte do tempo dela, né? E assim, é um mundo à parte, tem uma mesa enorme, cheio de papel, tem muito arquivo, tá até um pouco bagunçado, e aí a Loen pensa, meu Deus, por onde que eu vou começar? A série da Verity, vale comentar, né, que tinha o título de As Virtudes Nobres, e aí cada livro era de uma virtude diferente, que a Loen ficou responsável por escrever, era Coragem, Verdade e Honra. E o Jeremy assume que ele nunca leu nenhum livro da própria esposa, porque ele não gosta de entrar na cabeça dela. Ele fala isso, e com esse comentário ele vai embora, e a Loen fica ali no escritório fuçando, aí ela acaba pegando o segundo livro pra ler, porque ela ouviu o primeiro no carro, né, enfim. E aí ela descobre que todos os livros são meio perturbadores, que eles são escritos pelo ponto de vista do vilão. Até aí, tudo bem. Só que nisso já se passaram quase 4 horas e que ela tá lendo, aí ela decide fuçar ali um pouco no escritório, fica abrindo as caixas, né, na esperança de que tenha algum rascunho, que a Verity tenha deixado alguma coisa pra ela ter um ponto de partida. E ela encontra numa caixa um manuscrito que parece ser uma autobiografia da Verity. O título é Assim Seja, e logo ali nas primeiras linhas, tá escrito assim, às vezes eu penso na noite que eu conheci o Jeremy e me pergunto, se não tivéssemos cruzado nossos olhares, minha vida teria terminado do mesmo jeito? E a Loen pensa, uai, que coisa estranha, por que ela nunca lançou isso aqui? Aí, meus amores, a Loen senta com o manuscrito e começa a ler. A partir daqui, nós, leitores, também começamos a ler o manuscrito, só que nas palavras da Verity. E nas notas iniciais, a autora, que no caso é a Verity, avisa assim, o que você vai ler, às vezes terá um gosto tão ruim que terá vontade de cuspir. E spoiler, gente, vai ter mesmo. A Verity vai contar ali sobre um fim trágico e consequência de escolha. Ela conta de quando ela conheceu o Jeremy, que ela não acreditava assim muito no amor, e aí naquela noite ela só saiu pra encher a cara, mas foi meio que amor à primeira vista e depois acabou virando uma obsessão. Os dois meio que foram morar juntos, ficavam transando o dia inteiro. Ele era a coisa mais importante da vida dela, até que ele descobriu alguma coisa mais importante do que ela. Só que nisso já são quase meia-noite, a Loen para de ler. Porque, enfim, deu fome, ela já tava há muito tempo lendo, e aí
aí ela ouviu o barulho de uma cama rangendo muito. E aí ela gelou. Ela pensou que o Jeremy tava fazendo alguma coisa com a Verity naquele estado. Mas aí o Jeremy aparece, ela respira aliviada, só que o barulho continua, assim, de noite, meia-noite. E aí ele explica que a cama da Verity se move às vezes porque é uma cama de hospital e que é pra aliviar o corpo dela, que só fica ali deitado. Tá, menos mal, foi um susto. Aí os dois vão pra cozinha comer uma pizza, a Loen odeia a pizza, mas aí ela fala, nossa, é perfeito, era exatamente o que eu queria comer. E a gente tem isso da história, ora tá no presente, ora a Loen lendo o manuscrito, que a gente também tá lendo a história, né? Então, assim, um livro dentro de um livro. No manuscrito, a Verity descreveu as primeiras vezes deles dois, né? Dela e do Jeremy. E aí a Loen começa a imaginar eles fazendo aquilo. A enfermeira vai embora de noite e só volta de manhã. Então, na casa só ficam os três adultos. A Verity, que assim, nem conta como uma adulta capaz, né? Porque ela tá vegetando. Então, ficam os dois, a Verity na cama e a criança. O Jeremy fala que ele não dorme muito, porque ele tem que dar remédio pra ela de noite. Só que, depois de ler o manuscrito, a Loen só consegue ficar reparando em como ele é bonito, nos braços, enfim, no corpo dele. Aí, durante a conversa, ela pergunta pra ele assim, como que vocês se conheceram? Pra saber se ele ia falar a verdade, se estava batendo com o que ela tinha lido no manuscrito. E aí ele vai, conta uma história que até bate ali. Quando eles se conheceram, a Verity não era escritora ainda, ela estava na faculdade. Só que aí, quando a Verity fica famosa, ele não curtia muito, porque a Verity gostava da fama e ele não. Aí tá, ele vai soltando pequenas coisas, mas aí eles comem, ela volta pro escritório e volta a ler o manuscrito. Aí tá, nos 2 primeiros anos do Jeremy com a Verity, era tudo flores e safadeza, assim, eles quase não brigavam, estavam no céu, recém-casados. E a Verity tinha muita dependência emocional dele. E chega um momento que ela descreveu como que ela mordeu a cabeceira da cama do quarto, né, que a Loen viu lá, que foi transando. Ela era tão apaixonada, os dois eram intensos nesse nível que ela mordeu a cabeceira da cama inteira. E, inclusive, a Verity só se tornou escritora porque ela passava muito tempo sozinha quando o Jeremy tinha que trabalhar e ela sentia muita saudade dele. Então ela era tão viciada nele que ela decidiu escrever um personagem baseado nele, só pra ficar pensando nele. Isso ela escreve no manuscrito. E aí ela descreve umas coisas muito íntimas dos dois, até que ele pediu a Verity em casamento. Ok, voltando ao escritório. Os capítulos do manuscrito são bem curtos. A gente lê cerca de 1 a 3 capítulos do manuscrito e volta pro presente. O escritório da Verity tem vista da parte de trás da casa e das montanhas. Aí, no outro dia, a Loen vê na varanda a enfermeira lendo ali pra Verity, né? Ela tá sentada, assim, com o cabelo meio mexendo, porque tá ventando, ela tá sentada na cadeira de roda. A Verity tá olhando, assim, pro além, a enfermeira sai. A Loen tá distraída ali no escritório. Quando ela volta a se dar conta, que ela olha de novo pra fora, a Verity tava olhando pra ela, tipo, virou a cabeça e tava com o olhar na direção dela exatamente. Aí a Loen ficou com medo, meio paralisada. Assim, será que ela mexeu a cabeça? E aí a enfermeira volta, assim, seca a boca dela, coloca um travesseirinho no ombro pra ela endireitar a cabeça e tal. Só que dessa hora a Loen deu um cagaço nela, porque parecia que a Verity realmente tava olhando e seguindo ela com o olhar. Só que, obviamente, não era possível. E aí, pra completar, assim, o susto naquele momento, o celular da Loen toca. E aí, lembra que ela tava sem nenhum real? E ela tinha recebido uma ordem de despejo e aí ela acabou arranjando outro apartamento. Só que ligaram pra ela falando que não iam dar o apartamento pra ela porque ficaram sabendo dessa ordem de despejo do outro. Ou seja, ela tava sem lugar pra morar, ia ter que procurar um outro lugar. Só que o Jeremy acabou ouvindo essa conversa. E aí o que ele faz? Isso mesmo, fala, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, a gente tem muito espaço e tal. Enfim, convence ela a ficar ali e ela aceita porque ela não tem lugar pra morar. Mas um tempo depois, outra coisa estranha acontece. Ela tá lendo ali do lado de fora, tá lendo um livro qualquer no pôr do sol. A enfermeira avisa eles que tá indo embora, que deixou a televisão ligada, que a Verity tá calma, tá tudo ok. E aí o Jeremy e o Creel estão brincando assim, mais longe, perto do lago, e o Creel começa a dar tchau. A Loen pensa que o menininho tá dando tchau pra ela, só que o menininho não para de fazer assim. Quando a Loen olha pra janela, a cortina tá meio que fechando do quarto da Verity, então ela toma outro susto. Aí o livro cai no chão, ela fica assim, gente, será? Não é possível, mas ele só tem 5 anos, né? Ele deve estar imaginando que tá dando tchau pra mãe, ele também deve ser traumatizado, perdeu as irmãs, né? Então, deve ser um surto. Só que ela não consegue, tipo assim, ela pensa, meu Deus do céu, mas e se não for? Eu vou ter que ir lá, porque não é possível, eu vi a cortina fechando. Eu vou lá ver com os meus próprios olhos, senão eu não vou conseguir trabalhar. E aí a gata sobe até o quarto da Verity. Quando ela entra, o ventilador tá ligado. Aí ela pensa, ah, ufa, né? Isso aí então que moveu
ali a cortina. Só que quando ela tá saindo, a televisão tá desligada e o controle tá em cima da cômoda. E aí ela pensa, uai, mas a enfermeira acabou de falar que deixou a TV ligada pra Verity. Ela sai correndo, assustada, e ela pensa, meu Deus, não pode ser, a televisão devia estar programada, não é possível, vou voltar pro escritório, vou ficar lendo que minha cabeça já tá me deixando doida. Nesse capítulo específico do manuscrito que ela vai começar a ler, a Verity descobre que tá grávida. E aí aqui nesse ponto o leitor percebe que a Verity é muito ácida com as palavras. A forma como ela fala da própria mãe, ela chama a mulher de gorda, enfim, tem algumas questões ali, mas ela tem uma frieza muito grande nas palavras, inclusive ao falar das próprias filhas, que ela sempre se refere como aquele bebê. O Jeremy ficou encantado assim com a notícia do bebê, da gravidez, e isso pra Verity foi o fim, porque o Jeremy estava encantado com as filhas também, não só com ela. E além disso, ela disse que ela sentia nojo do próprio corpo, porque a barriga dela estava crescendo e ela tinha verdadeira adoração por cuidar do corpo. E ela ficou ainda pior porque ela descobriu que eram gêmeas, e ela se referia às bebês como a duas delas. Ela falava, agora não é mais uma, são duas delas. E a preocupação da Verity era como ia ficar o corpo dela depois de parir. Ai, gente, se a vagina dela ia continuar a mesma, se ela ainda ia conseguir agradar o Jeremy. Sim, tá? Ela escreve isso no manuscrito. E o Jeremy, se podemos confiar nas palavras da Verity, era um cavalheiro, assim, ele estava encantado com a gravidez, ele cuidava muito dela na gravidez, só que toda vez que ele ia falar das bebês e da Verity, ele falava minhas meninas. E ela tinha vontade de sumir, porque ela não queria dividir a atenção dele com as próprias filhas. Elas não se sentia mais o centro das atenções. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a rezar para ela ter um aborto. E não só a rezar para ter um aborto. Ela começou a tentar provocar um aborto. Ela imaginava que se ela perdesse os bebês, o Jeremy ia voltar a ter olhos só para ela, que ia tudo voltar ao normal do jeito que era quando ela não estava grávida ainda. E tudo desandou mais ainda quando o Jeremy falou que amava mais as filhas do que ela. Aí a mulher endoidou de vez. E é aqui que a gente tem uma das cenas mais pesadas desse livro, uma cena polêmica, né? Que eles tiveram ali uma conversa, e depois disso, essa conversa, né, que ele falou que amava mais as filhas, ele pegou no sono, a Verity foi pro banheiro com um cabide de arame, e ela tentou matar as próprias filhas dentro do útero. Ela ficou lá por meia hora se futucando até sangrar e ficar fraca. Ela deita na cama e fica esperando o Jeremy acordar pra ela montar a cena de que tinha perdido o neném. Tão chocada quanto nós leitores, a Lois não consegue mais ler, pra ela é demais, ela tá desesperada, pensando assim, gente, mesmo se fosse uma ficção, quem em sã consciência escreveria uma coisa dessa, sabe? Se isso for real, tipo, escrever isso das próprias filhas, o que de fato aconteceu com as filhas dela? Será que ela é doida? Será que ela fez isso? E ela fica confusa. Por quê? Por um lado, pode ser sim ficção, porque a Verity é uma puta escritora, mas ao mesmo tempo, tipo, caralho, será que isso tá certo? Escrever isso das próprias filhas? Isso a Lois pensando. Aí ela fica ali tentando digerir o que ela acabou de ler, e ela vai pra cozinha pra tomar alguma coisa, só que ela tá muito atordoada com o que ela acabou de ler, e o Jeremy entra na cozinha. Ele vê que ela tá nervosa, ela, não é nada não, é que a Verity escreve muito bem e tudo. E aí a Lois pergunta assim, ô Jeremy, os médicos acham que algum dia a Verity vai voltar a se recuperar? E aqui ele fala assim, olha, a coluna dela não tem nada, ela não é nem paraplégica, o problema tá na mente dela, ela tem só os reflexos básicos. Teoricamente a coluna dela tá ok. Aí a Lois olha uma foto das gêmeas, né, crianças, e a Chastin, uma das gêmeas, ela tem uma cicatriz bem na bochecha. E a Lois já fica assim, gelada, né, por conta do negócio do cabide, né, que ela ficou lá futucando. E o Jeremy fala que ela já nasceu assim, que era uma cicatriz, e que os médicos falaram que é normal porque gêmeos às vezes brigam na barriga da mãe porque o espaço é muito pequeno. A Lois fica, tá, será que foi isso? Será que foi o cabide que acabou machucando a menina ali no útero? Enfim. Quando ela vai tomar banho, ela percebe que o Jeremy colocou uma nova fechadura na porta, que lembra que não tinha chave? Aí ela tem um flash de um tempo atrás, quando ela era sonâmbula, a mãe fez a mesma coisa, colocou uma fechadura, porque uma vez ela acordou e tava com o pulso quebrado por causa dos episódios, né, dela de ser sonâmbula. E a Lois passa 2 dias sem ler o manuscrito, porque foi demais pra ela, e aí ela tava começando a ficar com medo da presença da Verity na casa. Tanto que, assim, às vezes a enfermeira descia com a Verity pra conviver, né, mais na casa, pra ficar, assim, sentada no sofá, pra ver outros ambientes. Aí a Lois se afastava, não gostava de ficar muito perto dela, não. E nesses 2 dias, ao invés de ler o manuscrito, a Lois
terminou de ler a série, pra ter ideias, né, de como ela ia terminar de escrever o livro, afinal ela tava ali pra isso. Aqui, pela primeira vez, a Lowen vai sair da casa desde quando ela chegou, mas ela vai sair pra ir no mercado com o Jeremy comprar umas coisas ali que ele tá precisando. Nisso, a imprensa também já anunciou que a Laura Chase iria continuar a série, e começou uma onda de hate, então a Lowen tá meio chateada, né, os fãs que não queriam que outra pessoa assumisse a série, enfim. Detalhe, a imprensa divulga que a Verity tá super feliz com a notícia, ou seja, o público não sabe que a Verity tá vegetando, porque a editora não contou, só falou que ia ter uma nova autora. Tá, eles vão no mercado pra ela espairecer e tudo, e aí tem uma coisa que é muito importante nesse momento do livro. Quando os dois estão no mercado, Jeremy e Lowen, duas amigas da Verity, antigas amigas, param pra conversar com Jeremy e ficam meio que sondando a Lowen, tipo assim, nossa, a Verity já tá bem assim pra receber amigas ou é outra coisa? O que você tá fazendo na casa? Enfim. E essa amiga aqui, ela vai ser muito importante no momento do capítulo final, que a autora liberou depois desse livro aqui terminar. Mas guardem esse momento, que é quando os dois encontram as duas amigas da Verity no mercado e elas começam a fazer perguntas. A Lowen, nessa hora, ela se dá conta de que ela já tá ali na casa da Verity já fazem uns 5 dias. Só que pra ela já parece bem mais, ela tá sentindo um peso, tá sentindo um clima, enfim, não parece que ela já passou muito tempo ali. E aí, nesse dia, a Lowen tá com dor de cabeça e ela vai tomar um remédio e aí, de repente, ela ouve um grito do Creel. Quando ela chega no quarto da Verity, o menino tá no chão com uma faca e o queixo dele tá cortado. E ele fala assim, ai, minha mãe disse pra eu não mexer com a faca. E aí a Lowen gela, tipo assim, quê? Como assim sua mãe falou isso? E o Jeremy também chega nessa hora, porque ele ouviu o grito. A Lowen desce com o menino e tal. O Creel fala que não falou nada disso, que não tinha faca nenhuma, que ele caiu da cama. E a Lowen pensa, gente, esse menino tá com medo de falar com o pai que ele tava brincando com uma faca. Pra não prejudicar o menininho, ela se corrige com o Jeremy e fala assim, ah, eu achei que eu vi uma faca. E o Jeremy fala, então já que você achou, vai lá em cima, dá uma olhada e aproveita e vê como que tá a Verity. E a Lowen tá morrendo de medo, ela não quer ficar no quarto sozinha com ela, principalmente com a faca. Mas assim, ela vai lá, ela chega, não tem faca nenhuma, ela olha embaixo da cama, achando que na hora da confusão ali ela chutou a faca, procura no quarto, e aí, enquanto ela tá ali procurando a faca, a Verity tá olhando, encarando ela fixamente, mas assim, sem se mexer. Aí a Lowen começa a tremer, sai correndo ali do quarto, certíssima, essa cena é muito tensa, dá um pouquinho de medo. E o Jeremy fala assim, tá, mas cadê a faca? Aí ela fala, não sei, não tava lá. E nisso já tá quase amanhecendo, a Lowen tá morrendo de dor de cabeça, aí ela se dopa assim, toma 2 remédios e volta a ler o manuscrito. E aqui, gente, a coisa descamba. A Verity tentou de todo jeito acabar com a própria gravidez. Sim, a cicatriz da menininha é por causa do cabide, ela acaba confessando. Ela confessa que tinha nojo de amamentar as próprias filhas. Nesse capítulo é aquele momento do hospital, quando ela deu aquele momento do hospital assim, né? Quando a pessoa dá a luz e aí tá nos primeiros dias ali de hospital. O Jeremy fica encantado com as bebês e ela só conseguia sentir ódio das próprias filhas no hospital. Tipo, não adiantou nada. Elas nasceram e continuou ela sentindo ódio das meninas. Ela vai pra cozinha e depois vai pra sala e fica olhando ali umas fotos da família até que o Jeremy chega. E aí ele começa a contar das filhas, que uma delas, a Rapper, ela tinha síndrome de Asperger. E a Verity não entendia muito a menina. Pela primeira vez ele fala que depois do acidente ele sentiu muita raiva da Verity. E o Creel também nunca mais perguntou das irmãs depois que elas morreram. Foi um desabafo ali da morte das meninas, né? E a Lowen abraça ele abraça ela de volta. Rola um clima, os dois acabam quase se beijando, mas o Creel entra na cozinha, vê a foto das irmãs e sai correndo. Ele fala que ele não quer ver foto nenhuma. O clima na casa tá terrível, uma energia carregada, a Lowen não consegue dormir. Ela ouve passos na escada e ela tá começando a se questionar o que ela ainda está fazendo ali. Ela tá ouvindo barulho, sabe? Enfim. Aí aqui nesse ponto, o Jeremy vai levar o Creel no McDonald's e pergunta se ela não quer ir junto. Aí ela decide se arrumar, porque, né, ela já tá ali naquele clima carregado, se sentindo péssima, e ela fala, ah, então vou me arrumar e eu vou com você. E aí nessa hora o Jeremy fala que ela tá muito bonita, e aí eles vão rindo no carro, contando piada, uma coisa leve, divertida, assim. Tem um clima no ar rolando entre os dois. E na volta, eles vão no McDonald's e tal, na volta a Lowen continua lendo o manuscrito. Aqui a gente já tá no capítulo 6 do manuscrito, a Verity tá
louquíssima, no auge do ódio, com duas gêmeas, né, pequenas, recém-nascidas, que demandam necessidades que os bebês têm. E, gente, sério, que terror. Essa mulher acordava junto com o Jeremy ia trabalhar. Ela fingia que estava cuidando das meninas ali nas primeiras horas da manhã, até ele sair. Quando ele saía, ela colocava as meninas no berço, desligava a baia eletrônica, colocava tampão de ouvido e voltava a dormir. E ela dormia o dia inteiro, acordava quando o Jeremy estava perto de voltar, pra ele chegar e ela tá ali fingindo que estava cuidando das meninas o dia todo e ele achar que ela fez aquilo o dia todo. Então ela largava as meninas chorando, o que quer que fosse. E à noite as crianças dormiam, porque estavam exaustas de tanto chorar durante o dia. Ela também já tinha dormido o dia todo e aí ela ficava acordada de noite escrevendo. Então na cabeça dela, aquilo ali que ela tava fazendo era o melhor dos mundos, porque assim, os dois não estavam transando mais, tava sem clima. E aqui ela descreve uma noite que ela ficou provocando o Jeremy e mesmo sentindo muita dor, ela, por causa da cesárea, né, ela ficou provocando ele até, enfim, ele partir pra cima dela, mas que mesmo com dor, ela fazia de tudo pra ele não perder o interesse nela. A Lowen para de ler nesse ponto, ela fala, gente, essa mulher é psicopata, não tem como. Nisso, o Jeremy bate na porta, ele tá assim, descalço, sem camisa, e aí ele pede pra ela ajudar ela a pegar alguma coisa lá no porão, os dois conversando. E aqui fica muito claro que a Lowen tá sentindo muita atração pelo Jeremy. Com tudo que ela tá lendo também, por essas conversas dos dois, ela suspira, assim, quando tá perto dele, e aí ela começa a ter um pensamento de que ele não merece a esposa que ele tem, ele não merece ter passado por tudo que ele passou. Ela fica olhando aquela cabeceira mordida, fica pensando, meu Deus, né, e se fosse eu que estivesse ali com o Jeremy? Altas fantasias. Quando ela dorme, assim, tendo essas fantasias e pensando muito no Jeremy, gente, ela acorda na cama da Verity. Uma loucura total. E ela dormiu achando que estava transando com o Jeremy. Ela acordou porque a cama estava se mexendo. Lembra que a cama da Verity se mexe? E ela acordou lá. Por quê? Porque ela é sonâmbula. Então ela teve essa fantasia, ela acabou dormindo, teve ali a crise de sonambulismo e foi andando inconscientemente para a cama da Verity. E aí a cama começou a mexer, ela acordou, aí ela dá um grito, meio que tenta abafar o grito assim e sai correndo pro próprio quarto. Ela tá histérica, porque, gente, tenso mesmo. Aí o Jeremy vai lá, fica tentando acalmar ela. Ela fala que vai embora, porque tá demais pra ela, que ela podia ter assustado o Creel, tudo mais. Ela lembra da infância dela, quando ela tinha esses episódios de fazer coisas perigosas, porque ela tava sonâmbula, enfim. Aí o Jeremy fica lá com ela até ela dormir. A Lowen sente que ele faz um carinho nela, dá um beijinho assim quando ela pegou no sono. E de manhã, os dois estão tomando café, e aí o Jeremy casualmente fala assim: olha, o que você acha de noite, quando você for dormir, eu tranco a porta e aí eu abro de manhã pra você se sentir mais segura. E ela, menino, ótima ideia, eu jamais teria pensado nisso. Pode trancar, confio em você. Ai, gente, juro. Ela lembra que ela tá ali pra escrever e aí pelo resto do dia ela fica lá trabalhando no livro, né? Porque a gata também não pode ficar só à toa porque ela foi contratada pra escrever. Ela pega mais um capítulo do manuscrito e nesse capítulo a gêmea já tem 6 meses, a Verity ainda odeia as meninas da mesma forma, só que um belo dia ela sonhou que a Harper matava a Chastity, uma das gêmeas, né? Uma gêmea matava a outra. E pela primeira vez ela chorou, assim, ela ficou triste, aí ela achou que ela tinha se conectado pelo menos com uma, que era a Chastity. Aí ela até se animou, ela tipo, nossa, que legal, se eu chorei é porque eu devo amar a minha filha, né? E nesse momento ela vai no berço das filhas porque uma delas tá chorando. E aí quando ela vê quem tá chorando é a Harper, a que ela sonhou que tinha matado a Chastity. Na cabeça dela, ela começou a amar tanto a Chastity, porque na cabeça doida dela, né? Ela pensou assim, nossa, eu acho que eu tô chorando e que eu tô com esse sentimento pela Chastity, porque eu acho que é verdade. Eu tô tendo um pressentimento que a Harper vai matar a Chastity. Enquanto ela tá pensando essa loucura, a Harper começa a chorar mais ainda e o que ela faz? Ela simplesmente enfia o dedo na boca da Harper, tentando fazer com que a menina vomite pra ela morrer engasgada. E de fato a Harper tá quase morrendo engasgada, com a mãe sufocando ela, e ela pensando assim, mas eu não tô matando a Harper, eu tô salvando a Chastity. Nesse momento, graças a Deus, o Jeremy chega. Nesse dia ela quase foi pega pelo Jeremy, porque antes disso os dois estavam transando ali, né, quando a Harper começou a chorar, e ela desligou a babá
eletrônica. Mas ela simplesmente lembrou de que se ela não tivesse desligado a babá eletrônica, o Jeremy podia ter flagrado ela tentando sufocar a própria filha. Mas enfim, ela se convenceu de que ela estava salvando a Chastity da Hepper. Tipo assim, um bebê, gente, de 6 meses. Nesse momento, a Lowen chegou no limite dela, que ela descreve que nos outros capítulos do manuscrito, ela foi passando por cima, que ela não aguentava mais essas loucuras. Ela fala que a Verity só falava da Chastity. Ficou realmente obcecada por uma das filhas só, que era a Chastity. Quando ela não estava escrevendo momentos da Chastity, ela estava descrevendo momentos do Jeremy. A Hepper quase não existia mais no manuscrito. Nesse momento, o Jeremy chama ela pra jantar, fez uns drinks, eles ficam na varanda, assim, conversando, jantando. O Jeremy contou algumas coisas, assim, falou que os pais da Verity cortaram relações com ela, mas não explica por quê. Ele tá se sentindo meio culpado, achando que ele não dá atenção suficiente pro Creel. Ele tá num momento ali que ele tá confessando muitas coisas, ele tá muito triste, e aí ele acaba confessando pra Lowen que era mentira, que a Verity nunca leu os livros dela, e que foi ele, o Jeremy, que leu, gostou e sugeriu ela pra editora. E aí ela se derreteu, ela, é mentira, foi você que leu, foi você que me recomendou, ai que legal, e não sei o quê. E a gente tem um novo capítulo do manuscrito que as meninas já têm 3 anos, e a Verity tá sentindo que o Jeremy tá meio estranho, ele tá meio distante. Como ela já tem 3 anos, ela contratou uma babá e matriculou as meninas na creche. Então ela meio que delega as filhas pra babá, a babá que faz tudo, e aí ela volta a ter tempo de escrever. Mas eles descobriram que a Chastity, que é a filha que ela ama, tem alergia a amendoim. E o Jeremy tá muito preocupado com isso tá tirando o sono dele, ele fica com medo de esquecerem isso na creche e acabar dando amendoim pra ela. Aí a Verity até falar, como ela era minha filha favorita e como eu gostava dela, até avisei lá na creche que ela tinha essa alergia. Ela escreve assim mesmo. Nesse dia, ela tinha feito um jantar à luz de vela pros dois, só que nada fazia o homem relaxar, ele tava nervoso. Ela descrevendo que ele jogou o prato na parede e falou, ó, Verity, eu tô puto, você tá demais, você não consegue disfarçar, você só dá atenção pra Chastity. E aí a Verity, caralho, ele percebeu, então achei que eu tava disfarçando super bem. Ela tenta acalmar ele, a escola tinha dito pra ela que a escola, né, que eles estavam preocupadas com a Hepper. E aí ela tirou essa sacada, assim, ela falou assim, ah, não tem nada disso, inclusive eu queria conversar com você sobre a Hepper. Eu marquei um especialista pra ela, porque a escola falou que ela não tá bem, mas pode ficar tranquila, eu tô prestando atenção nela sim. Era mentira, ela não tinha ligado pra especialista nenhum. Ela pediu desculpa, ele pediu desculpa pra ela, falou, ah, então tá, ok, eu achei que você não ligava muito pra Hepper e tal, mas então tá, eu tô preocupado porque eu perdi um cliente, desculpa. A Verity fala que ele não tinha que se preocupar com o cliente, porque nisso ela já era podre de rica por conta dos livros e tal. Percebendo que ele tava, assim, vulnerável, apesar de puta ele tava vulnerável, ela inventa do nada, absoluto nada, ela fala assim, ó, não se preocupa com isso, eu tenho dinheiro, inclusive eu consigo bancar a creche pros 3. Aí ele fala, o quê? Pra 3? Ela fala, sim, porque eu tô grávida, só que era mentira. Ela inventou que tava grávida pro Jeremy voltar a ficar feliz, porque ela lembrou que quando ela tava grávida, ele ficava feliz. Ela teve o pensamento de que valia a pena ela fingir isso, depois ela ia fingir um aborto e tava tudo certo. Depois disso aí, depois desse capítulo, a Lowen passou mais uma semana lendo o manuscrito, só que aí começou a ficar muito repetitivo, ela só detalhava sexo, porque aí o Jeremy voltou a fazer sexo com ela, e tem só 2 parágrafos do nascimento do Creel. Apesar de ter inventado que tava grávida, ela realmente conseguiu ficar grávida, mas aparentemente ela também não gostava muito do Creel. A Lowen já tá exausta desse negócio de manuscrito, só que ela realmente tá fazendo progresso ali na escrita, né? O adiantamento dela tá pra cair na conta. Ela fala assim, ai, gente, quer saber? Eu já tô aqui há tanto tempo mesmo, agora eu vou terminar, né? Mas agora eu vou dar uma descansada, vou ver um pouco de televisão. Ela vai pra sala, nisso o Jeremy chega e os dois ficam conversando. Aí ela fala que o aniversário de 32 anos dela é no outro dia. Ele vai na cozinha, faz um bolo pra ela, querido. Quando ela vai soprar a vela, o pedido que ela faz é de ter o Jeremy pra ela. Claro, tem aquela cena dela comendo o bolo, aí a boca dela fica suja. Ele vai limpar, e é onde finalmente eles se pegam, aí ficam ali se pegando no sofá, e é mão, é boca, é língua, é tudo. Quando eles estão ali no amasso, a Lowen abre os olhos e quem tá paradíssima na escada? Ela mesma, Verity.
A Lowen enlouqueceu, tentou sair debaixo dele, assim, começa a gritar. Ele demora um pouco pra processar, porque ele tava lá, né, no roça-roça. A Lowen começa a gritar, falar: a Verity, ela tá parada ali. Aí ele fala: mulher, pelo amor de Deus, para de ser louca. Ela não consegue andar, não consegue levantar. E a Lowen, tipo, ansiosa, com crise de ansiedade, falando: eu vi, ela tava parada ali, era ela. E ela começa a xingar, ela tá, assim, alucinada. E o Jeremy sai correndo, assim, pro quarto. A Lowen sai atrás, e aí, quando eles abrem a porta, a Jeremy está dormindo, bem quietinha, bem serena, debaixo da coberta, parecendo um anjinho. A Lowen tá assim, quase desmaiando, aí o Jeremy fica: ai, você deve estar trabalhando demais, tá te dando até alucinação e tal. Só que a Lowen, além de ter visto a Verity parada lá no pé da escada, ainda viu que ela tava com uma expressão de ódio na cara. Nessa noite, quando ela consegue se acalmar, o Jeremy tranca a porta e decide dormir lá com ela no quarto. Ele fala: então tá bom, vou ficar aqui porque você tá com medo. Ela pergunta se tem alguma chance da Verity estar fingindo e o Jeremy fala que não tem nenhuma porque ele viu os exames e que ninguém conseguiria fingir uma coisa dessa. Só que assim, ele não sabe do manuscrito. A Lowen sabe do manuscrito, mas aí ela decide acreditar nele e aí eles dormem ali juntos. De manhã, ela já acorda com dúvida. Tipo assim, ela é sonâmbula. Será que ela não tava vendo coisa? Será que não era realmente impossível a Verity ter feito uma coisa dessa? E o Jeremy fala assim: olha, é totalmente impossível a Verity ter levantado, mas já que você tá com tanto medo, eu também coloquei uma fechadura no quarto dela. Tá tudo bem, agora ele adora colocar fechadura, né, no quarto das mulheres, enfim. Ele falou que colocou uma fechadura lá, mas que ele só vai deixar trancado de noite. A Lowen tá com dúvida se conta para o Jeremy ou não do manuscrito, porque já tá acontecendo tanta coisa, ele nunca tocou no assunto, mas como ela ainda não terminou de escrever, ela decide que nesse momento é melhor não. Ela pula vários capítulos, porque agora, além de tá puta de ler o manuscrito, ela tá com ciúmes de ler a cena de sexo entre a Verity e o Jeremy. Ela pula os capítulos e acaba chegando no capítulo que fala da morte da Chastity. 2 semanas apenas depois de mentir que estava grávida do Creel, a Verity conseguiu engravidar mesmo. Ela já tá ganhando muito dinheiro com a série. Já dava pra pagar babá em tempo integral, o Jeremy saiu do trabalho, o Jeremy basicamente ficou sendo um dono de casa. A Verity ficava viajando, ficava escrevendo, fazendo a parte fácil da maternidade, né? E a Verity acabou percebendo que sempre que ela ficava fora muito tempo, divulgando o livro, fazendo turnê, essas coisas, quando ela voltava, o Jeremy tava muito mais carinhoso com ela. Então ela fingia que ela tava viajando, fingia que ela tava bombando muito. Pra ela tava ótimo, assim. Tipo, ela ia num hotel, ficava lá, pro Jeremy sentir saudade e depois ela voltava. Um belo dia, as meninas, as gêmeas foram pra casa de uma amiguinha e aí lembra que a Chastity tinha alergia a amendoim? Ela acabou comendo amendoim ali em algum momento da noite e ela acabou morrendo. Elas tinham 8 anos quando isso aconteceu. A Harper contou que elas estavam ali na noite do pijama, elas acordaram com fome, foram pra cozinha, comeram, voltaram pro quarto e dormiram, e aí de manhã a Chastity já tava morta. O Jeremy, a vida dele assim, acabou, ele ficou totalmente devastado com a morte da filha. Porém, a Verity, ela tava convencida de que a Harper tinha matado a irmã. E aí ela conta que ela até ficou triste e tal, só que o Jeremy tava tão mal que mesmo depois de 3 meses ele nem queria transar. Imagina só, né, menina? Depois de 3 meses que acontece com a filha, a preocupação dela é que o Jeremy não queria transar. Tipo assim, passou 3 meses já, né? Já deu pra passar a tristeza. Enfim, voltando ao presente, a enfermeira desceu com a Verity pra sala pra ver TV. A Lowen saiu do escritório e ficou lá olhando pra ela, tipo assim, pensando: cara, você tá fingindo? Você não tá? Não é possível. Ela fez um teste, tampou uma bola, assim, pra ver se ela tinha reação, mas ela não tinha reação nenhuma. E a Lowen ficou muito intrigada, pensando assim: gente, como que alguém é capaz de fingir uma coisa dessa? Será que é realmente possível? E ela vai pra cozinha pensando assim: cara, não é possível, né? Eu devo estar ficando doida. Só que aí, quando ela tá na cozinha, ela percebe que a TV parou de fazer barulho. Lembra que a Verity estava sentada no sofá vendo TV? A TV parou. Ela volta pra sala puta e vê que a TV tava no mudo. Só que dessa vez ela fala assim: eu sou a vagabunda. Você para de brincar com a minha mente, para de fazer essa palhaçada. Mas isso ela, tipo, ela fica puta, só que ela fala sussurrando, perto da Verity. Aí ela fala assim: eu sei o que você tentou fazer, eu sei que você tentou matar sua própria filha, e sabe o que mais? Eu vou transar com o Jeremy na sua cama hoje. Ai, gente do céu, a Lowen tá também já ficando pistola. E ela faz isso tentando, ela tá puta, mas ela também tá tentando provocar alguma reação na Verity, né? Pra ver se a Verity sai do personagem. E acontecem 2 coisas. O Jeremy tá descendo a escada e a Lowen vê que a Jeremy fez xixi na calça. Aí o Jeremy pega, leva ela lá pra cima pra trocar ela, e a Lowen fica mais puta ainda, porque ela não sabe se ela fez xixi por causa do que ela falou, porque ela já faz mesmo, ela fica com ciúme de que é o Jeremy que troca ela. E nesse dia também
ela tinha feito a janta esperando que os dois fossem comer juntos, mas aí ele demorou muito lá em cima com a Verity, aí quando ele desceu, a Lowen já tava irritada, acaba soltando, falando, olha, eu acho que você não merece passar essa vida, ficar cuidando dessa sua esposa, por que você não coloca ela numa casa de repouso? Ele também fica puto com isso, ele ainda fala pra Lowen assim, se coloca no lugar da Verity, eu não posso fazer isso com o nosso filho, não vou fazer isso, para de falar merda e ponto. Tem esse atrito entre os dois, mas eles vão parar na cama, né, a Lowen consegue ir lá levar ele pra cama dela. Eles ficam a noite toda assim, aí o Jeremy fala que sentiu conexão com ela logo no primeiro dia, lá depois do acidente, não sei o quê. Eles têm ali aquele momento romântico. Quando o Jeremy vai sair do quarto, adivinha? Alguém trancou a porta por fora. E a Lowen fala, fudeu, como que a gente vai sair daqui? E te digo mais, se alguém trancou a porta por fora e se a Verity tá fingindo, pode ser que o Creel nem esteja mais aqui nessa casa. Ela vai pegar seu filho e vai sumir com ele. O homem enlouqueceu. Ele quebra a janela, ele abre a porta por fora. Quando chega lá no raio do quarto, adivinha? A Verity tá dormindo juntinha com o Creel, os dois dormindo como um anjo. Isso já tá quase amanhecendo. E os dois agora estão se sentindo paranoicos. A Lowen, então, ela tá sentindo que, sei lá, tá sentindo que vai dar merda, que alguma coisa vai acontecer. Beleza, vem o capítulo da morte da Harper, 6 meses depois da morte da Chastity. A Verity tá abaladíssima, porque ela só transou com o marido 4 vezes depois da morte da Chastity. E ela fica assim, ele só quer saber dessas 2 crianças que sobraram também, que saco, não me dá mais atenção. E ela ainda por cima tá puta com a Harper, porque desde que a irmã morreu, ela não chorou. A Harper, né, no caso. E ela fica assim, nossa, você nem chorou com a morte da sua irmã, até eu chorei e você não soltou uma lágrima. Isso, gente... Ai, chega a ser engraçado porque, sei lá, de tão estranho que é. Ela fala que nesse dia foi o dia que a Harper teve o que merecia. Porque nesse dia o Jeremy foi fazer compra e falou assim, nossa, Verity, brinca um pouco com as crianças lá fora, pelo amor de Deus, faz uma média, né? Nossa, as crianças só ficam aqui, você não sai pra fazer nada com elas. E lá fora, lembra que tinha um lago? Eles também tinham uma canoa. A Verity fala assim, você quer que eu vou brincar com as crianças? Então tá bom, eu vou. Só que ela já tá pensando em um monte de coisa bizarra pra fazer com a filha. Então o que que ela faz? Ela chama as crianças pra brincar lá fora, senta na canoa com os dois e ela vai indo pra longe da margem. Em determinado momento, ela fala com o Creel assim, olha, Creel, segura a respiração. E aí ela vira o barco. Só que ela fica segurando o Creel, vai nadando e deixa a menina ali pra se afogar, vai indo pra margem com ele. E o único pensamento dela é que o Jeremy vai ficar muito feliz porque pelo menos ela conseguiu salvar o menino. E ele pensa assim, nessa noite ele vai ficar tão feliz por esse meu ato heróico que aí ele vai dormir no mesmo quarto que eu. Isso tudo ela pensando enquanto a filha tá lá se afogando porque ela virou o barco. Quando ela chega na margem, o Creel fala assim, mãe, a Harper não sabe nadar, pelo amor de Deus, vamos salvar ela. Ele pensa, vai ser muito suspeito mesmo, né, se o Creel falar pra alguém que eu não voltei pra água pra salvar a Harper. Ela fala assim, Creel, vai lá pra dentro, liga pro seu pai, fala com ele que eu tô na água tentando salvar a Harper, que é pra ele ligar pra polícia. O bichinho saiu correndo pra dentro de casa, desesperada, afinal era só uma criança, e ela de fato voltou pro lago e ficou fingindo que ela tava em choque, ficou fingindo, encenando que ela tava procurando a filha no lago. Aí a polícia chega, tira ela do lago. Pra polícia, ela tá em choque tentando procurar a própria filha dentro do lago, só que porra nenhuma, né? Ela tava encenando e a Harper foi achada depois, ela tava enrolada em uma rede de pesca, morreu afogada. Agora, a Lowen tá, de fato, estarrecida, pensando assim, cara, será que eu conto pra alguém? O que será que eu faço? Porque claramente é a confissão de assassinato, né, da própria filha. Ela toma um remédio pra dormir, assim, porque ela tá muito mal, e ela acorda com o Jeremy do lado dela, eles ficam ali trocando carinhos, palavras, e ela fala que tem que ir embora, que isso tem que parar, porque ele é casado, que não dá mais. O Jeremy confessa que ele resolveu internar a Verity. Ele ia ver casa de repouso no fim de semana por causa do Creel. Nessa hora ela fica encantada e ela decide o que ela vai fazer com o manuscrito. Nada. Ela não vai fazer nada com o manuscrito. Não vai fazer nada porque isso ia fazer mal pro Jeremy, mexer com essa história. Ela decide que ela vai ficar mais uma semana ali até ele achar casa de repouso pra Verity e tudo resolvido. Como eles acabaram de transar, na cabeça dela ela vai dar um filho pro Jeremy, mostrar pra ele como é que se cuida de uma criança, como é ser mãe de verdade, enfim. No outro dia, ela tem um sonho com o Creel e aí ela decide interagir com o menininho, sondar ele do dia da canoa. E ele acaba respondendo assim, olha, a mamãe falou assim que era pra eu não falar nada com você se você perguntar.
levantasse. Ela continua pressionando ele, só que aí o Creel pega uma faca e morde a faca. E aí começa a escorrer sangue assim da boca dele. Aí nessa hora chega o Jeremy, e aí ele vai, leva o menino pro hospital, e aí ele fala com a Lowen pra ficar com a Verity. Creel gritou muito. Quando ela sobe desvairada pro quarto da Verity, ela até tá deitada na cama, mas a perna dela tá metade pra fora. Ou seja, a Lowen pensa, ela ouviu o Creel gritando, achou que eu tivesse feito alguma coisa com ele e tentou levantar. A Lowen tá morta de medo de estar sozinha com ela em casa. Então ela vai lá pro porão, onde ela já tinha ido com o Jeremy, pega a babá eletrônica que ela já tinha visto lá em alguma caixa e deixa lá no quarto da Verity. Essa babá eletrônica e tranca a porta do quarto da Verity e desce lá pro escritório. Ela fica olhando pra babá eletrônica durante horas pra ver se a Verity vai se mexer, pra ver se ela vai se entregar, só que não acontece nada. E a Lowen começa a duvidar da sanidade dela. Ela fala, gente, não é possível, eu devo estar ficando louca. Nessa hora ela decide ler o último capítulo do manuscrito. Então no último capítulo, o que a gente tem? Depois da morte da Harper, o Jeremy ficou muito mais protetor com o menininho, com o Creel. O Jeremy também tava bem abalado com a Verity, porque ele chegou a perguntar a ela assim, Verity, por que você pediu pro Creel prender a respiração? E ali ela soube que o Jeremy estava desconfiado de alguma coisa. E aí ela parou de escrever o manuscrito, porque ela não sabe mais o que ela vai escrever. O marido tá desconfiado dela, ela matou a filha, a outra morreu, e a última frase que ela escreve é de que se o Jeremy desconfiar e entregá-la para a polícia, ela ia jogar o carro dela com ela dentro em uma árvore. É isso que é assim que termina o manuscrito. E nesse momento a Lowen ouve que o carro do Jeremy tá voltando. Agora a Lowen tá com outra dúvida. O Jeremy desconfiava ou não da Verity? E por que que mesmo depois disso ele ainda cuidava da Verity? O Creel levou 6 pontos nesse surto aí que ele deu. O Jeremy tá exausto, tá todo cheio de sangue. Ele fala que ele vai tomar um banho, a Lowen faz um café. Nisso ela volta pro escritório e olha pro monitor da babá eletrônica. Lembra que ela ficou olhando lá e aí nessa coisa toda ela esqueceu. Só que nessa hora que ela volta, a Verity tá no chão, caída no chão. A Lowen dá um berro, pega o celular pra filmar, só que nisso a Verity se assusta com o grito dela e volta pra cama e ela não consegue filmar. E aí, gente, loucura total. Porque é muito assim, sabe? Ela esqueceu da babá eletrônica e aí quando ela voltou, ela, meu Deus, é ela, tá ali, olha o que ela tá fazendo, deixa eu filmar. E aí não consegue filmar, ela pega uma faca e corre pro quarto da Verity. Quando ela chega lá no quarto com a faca, ela fica gritando, tipo, levanta, vagabunda. O Jeremy chega e fala, meu Deus, você tá louca, para com isso, aquela confusão. Aí nessa hora ele fica bravo de verdade e leva ela lá pra baixo e fala assim, mulher, vai embora, arruma suas coisas e agora chega, você foi longe demais. A Lowen sai correndo pro escritório e fala assim, ela tá fingindo, ela é louca, pelo amor de Deus, acredita em mim. E o Jeremy fala, minha filha, louca é você, ela tá com morte cerebral, já deu, agora, pelo amor de Deus, você passou do limite. E a Lowen, na última cartada dela, ela pega o manuscrito, ela fala, toma, você merece ler a verdade, lê pelo menos os 2 últimos capítulos, lê pelas suas filhas e tal. Aí tá, beleza, aí passa um tempo, ela sai do escritório e deixa ele lá lendo, aí ela ouve um choro, ela volta pro escritório, o Jeremy tá assim, chorando, e aí ele não fala nada, sobe lá pro quarto da Verity e fica tentando pedir pra ela acordar. Fica sacudindo ela, falando, acorda, eu li o manuscrito, para de fingir e tal, e ela não acorda. E aí ele fica lá tentando acordar ela e nada acontece, e aí ele fala, se você não parar de fingir agora, eu vou levar esse manuscrito pra polícia e você nunca mais vai ver o Creel. E aí, meus amores, nesse momento, o que acontece? Verity abre os olhos. O Jeremy fica em choque que ela, além de abrir os olhos, inclusive começa também a falar. E ela fala que vai explicar tudo. E ele fica tipo assim, explicar o quê? Você matou a nossa filha. Aí a Verity ainda tenta sair correndo. Aí a Lowen tá lá embaixo, ela tá vendo tudo pelo monitor. E o Jeremy agarra assim a Verity, começa a socar ela, começa a gritar, os dois lutando assim. Ele agarra ela pelo pescoço. Nessa hora, a Lowen sobe pro quarto, para de ver no monitor, mas ele já tá assim, desvairado, tentando matar a mesma Verity. E a Lowen fala, olha, pensa bem, pensa no seu filho, vai ser pior pro Creel. Não mata ela, porque aí o Creel ainda por cima vai ficar sem pai. Nessa hora, o Jeremy olha pra ela e assimila o que ela tá falando, que ela não tá querendo dizer bem isso. Que assim, se ele matar a Verity, o Creel vai ficar sem o pai. E ele olha pra Lowen com um olhar tipo assim, bom,
Se eu tentar enforcar ela, vão descobrir. Se eu tentar asfixiar ela também. A Lowen tem a brilhante ideia de falar com o Jeremy assim, por que a gente não faz parecer que foi um acidente? Então é o único jeito de, né, de você se safar disso. Ela tava vegetando mesmo, então vamos dar um jeito aqui. Ela fala assim, enfia o dedo na boca dela, quando ela vomitar, você asfixia ela com um travesseiro, porque assim vai parecer que ela morreu com o próprio vômito. E assim é feito, gente. A Lowen vira de costas, ouve o último suspiro da Verity pelas mãos do Jeremy, tendo ela como cúmplice. Quando acaba, os dois saem dali e aí ele fala assim, ela morreu dormindo, ok? A Lowen fala ok, que de manhã eles vão ligar pra polícia falar que encontraram ela assim, sufocada e que ela morreu dormindo. A Lowen só concorda, fala que vai esconder o manuscrito e os dois deitam na cama e ficam abraçados até o dia raiar. 7 meses se passam depois dessa fatídica noite. A gente acaba descobrindo que no outro dia de manhã a Lowen foi embora ali da casa, porque seria muito suspeito se depois dessa morte por asfixia ela continuasse morando lá, né? Depois de tudo, não sei, alguém poderia desconfiar. Ela já entregou o rascunho do primeiro livro, ela pediu uma extensão do prazo para continuar escrevendo os outros, porque ela tá grávida de quase 7 meses. O Jeremy tá muito feliz, melhor coisa que aconteceu na vida dele é a Lowen. Pra ela também, a melhor coisa que aconteceu na vida dela é o Jeremy. Depois da morte da Verity, ela passou 2 semanas assim, longe, né, pra ninguém desconfiar. Ela voltou, porque os dois não conseguiam mais ficar separados. O Jeremy coloca a casa onde tudo aconteceu pra vender, e com o seguro de vida da Verity, mais o adiantamento da Lowen, eles compram uma casa pra começar tudo do zero na Carolina do Norte. Desde então, eles não se desgrudam mais, estão apaixonados, o Creel tá fazendo terapia, são uma grande família feliz. E aí, pela primeira vez, eles iam ter que voltar lá na casa onde tudo aconteceu para limpar, porque eles estavam recebendo ofertas de compra e como a Lowen estava grávida, não ia dar para viajar de novo. Então eles resolveram, ó, vamos voltar lá, vamos deixar tudo pronto para venda e aí depois quem comprar comprou, ok. Quando eles estão na casa, o Creel fala que ele precisa subir, porque ele vai pegar as coisas no chão do quarto da mãe dele. Com isso, a Lowen tem um estalo, ela fala assim, meu Deus, como assim no chão? E aí ela lembra do episódio da faca, que quando ela subiu não tinha nada no chão. Obviamente, quando ela sobe no quarto, tem um pedaço de tábua solta que ninguém viu. Dentro desse pedaço de tábua tem a faca, uma foto das meninas, das gêmeas, e um envelope com uma carta escrita à mão para o Jeremy. Se você quiser ler a carta, eu vou deixá-la completa no blog, porque ela é muito longa, enfim, não vou ficar lendo aqui. Mas, basicamente, a carta dizia o seguinte, carta escrita pela Verity. Ela esperava que quando o Jeremy lesse essa carta, ela já tivesse conseguido fugir com o Creel. Na carta, ela pede desculpas por tudo que deu errado depois da morte da Chastin. Ela disse que tentou ser uma esposa perfeita, só que ela se afundou no trabalho e acabou acabando com o casamento deles. Um belo dia, a agente da Verity falou para ela parar de usar a fórmula nos próximos livros dela, porque já estava batido que era para ela tentar escrever algo novo. A agente falou com ela assim, por que você não faz um exercício chamado Diário do Antagonista? E o Jeremy até estava presente nesse jantar, só que ele não prestou atenção na conversa. E o exercício que a agente propôs era para Verity escrever um diário da própria vida, mas entrando na mente de um personagem mau, escrevendo o oposto do que ela estava realmente sentindo, que isso era uma técnica para melhorar a habilidade de escrita dela. Aí ela até cita um exemplo daquele mesmo jantar. Ele estava presente no jantar, só que se ela fosse escrever aquela cena, ela deveria escrever aquela cena como se o Jeremy estivesse odiando o jantar. E assim que eles chegaram em casa, ela escreveu sobre a noite que eles se conheceram, só que em uma versão alternativa, que é o primeiro capítulo do manuscrito, fazendo esse exercício aí que a gente estava propondo. E aí ela percebeu que ela era boa nisso, que por isso que os livros dela vendiam, porque ela dominava essa técnica de criar personagens assustadores. Ela levou aquilo ao limite, escreveu coisas horríveis, na intenção de depois juntar tudo em uma autobiografia e ajudar outros escritores. Ela falou que isso foi como uma terapia para ela e que, além do mais, ela achou que ninguém fosse ler, porque era um exercício. Ela fica ofendida ainda por achar que o Jeremy acreditaria em qualquer coisa do manuscrito. Ela também fala que a morte da rapper foi um acidente, que ela se sentia culpada por não brincar com eles, mas que ao mesmo tempo ela sentia muita falta da Chastin e que tudo que ela escreveu foi por liberdade artística. Ela voltou para procurar a menina sim, ela focou em tentar salvar o Creel porque a rapper já tinha brincado no lago antes, então ela pensou que a menina ia ficar bem porque ela ia conseguir nadar para a margem enquanto o Creel não sabia nadar. Mas ela também fala que ela não culpava o Jeremy por ter desconfiado dela depois. Então ela sentou e começou
começou a piorar ainda mais o manuscrito, porque isso ajudava ela a aliviar a dor. Ela também fala que é impossível explicar a mente de uma escritora, principalmente uma que já passou por tragédias. Ela imprimiu, guardou o manuscrito, fechou o computador e foi dormir. Só que aí depois ela ouviu um grito e ela gelou porque ela lembrou que ela tinha deixado o arquivo aberto, que ela não tinha deletado. E, gente, na carta a gente descobre que o Jeremy leu o manuscrito. E aí ela tentou explicar, só que ele não deu chance dela explicar. Começou a arrastar ela pro carro, ela desmaiou, acordou no banco do carona sem cinto de segurança. E aí lembra que a última frase do manuscrito é ela falando que se ele descobrisse, ela se jogaria o carro dela? Pois bem, nessa carta aqui, ela fala que o Jeremy fez exatamente isso. Colocou ela dentro do carro e jogou ela de encontro à árvore. E que a intenção dele era depois mostrar o manuscrito e falar, olha, que ela fez isso aqui tudo e ela acabou se matando. Só que o Jeremy não contava que ela iria sobreviver a esse acidente que ele armou pra ela. Quando ela acordou do coma, a primeira coisa que ela pensou foi como que ela ia explicar aquele manuscrito, porque, tipo assim, ninguém ia acreditar. Tipo assim, o próprio marido ia dar o manuscrito pra polícia, assim, ela criou a testemunha contra ela, ela iria ser presa. Então, ela fingiu que ela ainda estava em coma, mesmo depois de acordar, só que um dia no hospital ela acabou se descuidando e o Jeremy viu que ela estava de olho aberto. Ele ficou puto, ela continuou fingindo até bolar algum plano. Ela conta que também teve alguns momentos que ela queria contar que ela estava fingindo, só que ela pensava muito no Creel. E que sim, que ela conversava com o filho, porque ele só tinha 5 anos e aí seria fácil fingir pra alguém que, tipo, ele é só uma criança, ele tava delirando. Quando ela volta do hospital, na primeira noite ela fala que ela tentou achar o manuscrito porque ela não tinha como fugir com o menino sem distrair a prova. Ela acabou ouvindo a conversa do Jeremy com a editora, falando que ia achar alguém pra continuar a série, e aí ela pensou, vou fingir mais um pouco, porque aí eu tenho a chance de conseguir mais dinheiro. Ela abriu uma conta no banco pela internet. Quando caísse os pagamentos dos livros da Lowen, ela ia transferir pra conta dela e fugir com o Creel. Tudo isso ela fazia quando o Jeremy não estava em casa, quando ele estava sozinho. E ela admite que ela ficava olhando pra Lowen, que ela trancou a porta do quarto quando eles estavam transando. Mas só que ela fala que ela fez isso pra ouvir quando eles saíssem do quarto, que era o momento que ela estava escrevendo essa carta. Que ela só trancou pra ela ter ali um aviso. E que, por fim, ela esperava que ele encontrasse a carta, mas que ela não fazia mais questão se ele ia acreditar ou não. Que ela já ia estar bem longe com o filho dela, que ela só queria ir embora. E que um belo dia ela ia ligar pra ele e falar onde que ela tava e contar tudo e esperava que ele perdoasse ela. E que ela não culpava o Jeremy por ter tentado matar ela, que ele foi o melhor pai do mundo. Enfim. A Lowen chega no fim dessa carta, ela tá grávida, ela tá lendo, o que que ela faz nesse momento? Tipo assim, a mulher perdeu as 2 filhas, o marido tentou matar ela. A Lowen, como mulher, ajudou o marido a tentar matar ela depois de tudo. Tipo assim, o que que ela vai fazer agora? O Jeremy sabia do manuscrito? Foi ele que mentiu? É muita coisa pra Lowen absorver. Então, o que que ela faz? Ela pica a carta, rasga, joga a metade no vaso e a outra metade ela engole, porque ela decide que ninguém pode saber daquilo, muito menos o Jeremy. Se ele desconfiasse que aquilo não era verdade, o manuscrito, ele jamais ia se perdoar. Mas e se fosse verdade? E se a Verity tivesse mais uma vez mentindo e manipulando? O que que era verdade? O manuscrito ou a carta? Então ela decide esquecer aquilo, o segredo vai com ela pro túmulo. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas quem vai saber? Ela acaba não culpando o Jeremy por ter tentado matar a Verity no carro depois de tudo, porque ela diz que qualquer pai faria o mesmo, e ela agora grávida e com sentimentos e tal, ela sabe que qualquer pai faria o mesmo. E pra Lowen, a Verity manipulou a verdade. Nessa hora o Jeremy chega pra levar a Lowen embora e fica o questionamento. Qual verdade que estava sendo manipulada? O que é verdade? A carta ou o manuscrito? E é isso, gente. Fica esse grande questionamento. O livro acaba assim. Eu não diria que isso é um final aberto, mas se você quiser saber como que ficou a vida do casal depois disso aqui, a autora soltou um capítulo extra, onde o bebê da Lowen já nasceu. Enfim, pula pro próximo vídeo que eu vou contar lá. Mas é isso, o livro acaba dessa forma. A gente tem esse grande questionamento, carta ou manuscrito. E eu vou encerrar o resumão aqui, porque esse vídeo já tá muito grande, mas se você tá assistindo até aqui, deixa o like nesse vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, clica na marca d'água pra se inscrever. Deixa aqui embaixo o próximo resumão que você quer ver aqui no canal e pula pro próximo vídeo onde eu vou contar o capítulo extra.